galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, amanhã teremos as eleições para a presidência da Câmara e do Senado. Obviamente, vamos trazer todas as últimas atualizações. O desgoverno que achava que estava tudo resolvido, que o jogo estava ganho, que não tinha por que se preocupar, agora parece que está começando a se movimentar, está querendo entregar alguns cargos, colocando inclusive seus ministros em campo, vai exonerar aí uns 11 para poder voltar para o Senado, para garantir os votos para o Pacheco. Tem muita coisa para a gente comentar. Apareceu no meio de tudo isso daí o fator Alcolumbre, mas tirando votos do Pacheco, que história é essa? Envolve o PSDB, quero comentar com vocês, quero falar rapidamente até sobre o Girão, falar algumas coisas também sobre a ótica dos aliados do Rogério Marinho, que acho que é o principal assunto. A Câmara tá tudo bem resolvido, né? Nada vai mudar, é só para saber se o Lira vai ser o cara mais votado da história para a presidência da Câmara, ou não sei, né? Se vai ser algo diferente. Mas já tá garantido que tá reeleito. Só que, antes de falarmos sobre isso, temos que falar do escândalo que envolve esse desgoverno. Mais informações sobre o ministro da Estrada. Já tem aliado do Lula falando que, pelo bem do Brasil, o ministro deveria pedir para sair. Então tem muita coisa também. A gente vai abrir o vídeo, na verdade, comentando sobre isso. Aí falamos da disputa presidente da Câmara e Senado. O Haddad ali chorando não é à toa, teve que voltar atrás em algumas declarações que foram ditas aí até pelo picanheiro máximo, né, o Dilma, e a economia brasileira vem dando fortes sinais que a coisa tá indo pro buraco. Além disso, quero falar do Cid, quero falar de Bolsonaro também. Saiu uma matéria ontem que é um absurdo como a imprensa trata as coisas. Dentro da matéria até lista, né, o histórico do Cid, mas diz que esse histórico foi maculado pela aproximação dele com o Bolsonaro, as coisas assim ridículas, quero comentar com vocês, quero falar da vida, né, futura de Bolsonaro, planos, sobre a inelegibilidade de Bolsonaro, sobre a possibilidade do Valdemar prestar alguns esclarecimentos, né, que sabe, um depoimento formal à Polícia Federal nos próximos dias. Enfim, também tem muita coisa sobre isso, e se der tempo a gente fala de mais alguma coisa. Mas vamos começar com a história do ministro. A turma do Estadão, como eu falei para vocês ontem, tá soltando por pílulas. Eu acho que o jornalismo brasileiro, ele aprendeu muito com o caso da Vaza Jato. Vocês vão lembrar, mas o Verdivaldo, ele não soltou toda a informação em única matéria. Até porque seria uma matéria extremamente chata, enfadonha e extremamente comprida. Sei lá, o cara ia gastar 2, 3, 4, 5 horas para ler toda a matéria. Quando você pega a Vaza Jato, teve aqui umas 20 partes. Então, a cada 3 dias, uma semana, saiu uma notinha nova, cara, eita, poxa, via aquilo ali, ficava empolgado e o assunto nunca desaparecia. E com isso você ajuda a criar essa metanarrativa. E a turma do Estadão, eu já garanto, amanhã vai ter alguma informação nova. Essa história aqui tá cada hora mais cabeluda. Já começou de forma estranha. Ministro, fazendinha, estrada de 5 milhões, irmã prefeita, a empresa que construiu, né, se conhecem, mas enfim. A turma do Estadão, hoje de manhã, fala o seguinte: ministro apresentou dados falsos sobre voos de helicóptero à justiça. O ministro das Comunicações do governo Dilma, Juscelino Filho, apresentou à Justiça Eleitoral informações falsas para pagar com dinheiro público 23 supostas viagens de helicóptero feitas durante sua campanha a deputado federal no ano passado. Ao prestar contas, Juscelino informou que todos os voos foram feitos por 3 cabos eleitorais. Aí o Estadão identificou, porém, que os nomes apresentados a ele, por ele, são de um casal e uma filha de 10 anos que moram em São Paulo. O deputado o ministro é do Maranhão. O cabo eleitoral de São Paulo. O cabo eleitoral agora é uma criança de 10 anos. Rapaz, tá meio estranho, hein, ministro? A família disse não conhecer o político. Não sei quem ele é, não. Com a lista falsa de passageiros, gostei dessa palavra, falsa, lista falsa, o ministro justificou o pagamento de nada mais, nada menos, R$385 mil do fundo eleitoral para sua campanha. Citados na planilha que Juscelino entregou à Justiça Eleitoral do Maranhão, o empresário Daniel Pinheiro de Andrade e sua mulher,
Ângela Camargo Alonso, de São Paulo, que afirmaram atuar no ramo de decoração, negam ter relação com a campanha do então deputado do União Brasil. Andrade disse ao Estadão que voou há 5 meses com a Rotofly táxi aéreo, a mesma empresa usada por Juscelino, mas ele voou da cidade de São Paulo para Campos do Jordão. Não tem nada a ver com o Maranhão, insistiu o empresário. Provavelmente usaram meu nome e puseram na comprovação de despesas. Eles pegaram a lista de passageiros de voo que eu voei e replicaram. Isso, segundo o empresário. Os documentos sobre a contratação da Rotofly táxi aéreo, que listam os nomes dos passageiros, foram enviados à Justiça Eleitoral pelo ministro em formulário fora do padrão. Fora do padrão. Com rasuras e misturando informações digitadas e escritas à mão. Ó a confusão. Os planos de voo indicam registros de sobrevoo em que as cidades de origem e destino são as mesmas. Aí o cabo eleitoral. Chega, tô nervoso aqui. Essa história tá engraçada. Os dados foram apresentados a partir de questionamento da Justiça Eleitoral, que desconfiou do vínculo dos passageiros com o comitê de Juscelino. Abre aspas. Todos os voos foram feitos em prol da campanha eleitoral, bem como todas as pessoas que constam nos relatórios prestaram serviços diretamente à campanha, assinalou a defesa do ministro na prestação de contas. Coisa que eu acho engraçada, né? Você vê como é o Brasil. O Brasil, o fundo eleitoral é utilizado. Ainda que seja apenas um pequeno erro, né? Às vezes, sei lá, teve confusão da empresa, a empresa deu os documentos errados e o ministro realmente utilizou, e aquela confusão. Às vezes é culpa da empresa, mas vamos botar que ele tá falando a verdade, que foram 3 cabos eleitorais. Não esse empresário, a mulher e uma criança de 10 anos. Mas 3 cabos eleitorais. O cara tá gastando R$385 mil pro cabo eleitoral viajar de helicóptero. 23 viagens de helicóptero. Brasil é sensacional. Sensacional. A turma da picanha diz que tem 120 milhões de brasileiros passando fome e o ministro deles tá usando helicóptero para cabo eleitoral na campanha. É o Brasil. Brasil. Juscelino disse à Justiça Eleitoral que a família Andrade fez as 23 viagens pelo Maranhão durante 16 dias. Entre agosto e setembro do ano passado, o casal e a filha teriam passado por 14 cidades diferentes. Segundo o ministro, entre os destinos dos seus 3 cabos eleitorais está a Fazenda Alegria. Eita, é muita alegria, né? Uma de suas propriedades em Vitorino Freire. A mesma fazendinha da estrada, né? Aí, ó, o Estadão revelou que o ministro direcionou 5 milhões de reais do orçamento secreto para a construção de uma estrada que corta fazendas da família. Em uma delas, Juscelino tem uma pista de pouso e um heliponto particulares. Graças a Deus, né? Já pensou? Pô, você pegar um helicóptero, um bem caro, valioso, botar pra pousar no meio do mato, mais do que justo. Graças a Deus tá pousando num lugar bonitinho, né? Que é pra não ter problema. Não tem lá ali ponto certinho, vai na fazenda, para lá. Não, o ministro tá de parabéns, pelo menos foi organizado. Tá tendo aí o mínimo de zelo pelo helicóptero dos outros. O ministro declara tem um avião Seneca 5, mas não registrou o uso da aeronave na campanha. Indicado pelo Centrão ao cargo, o ministro admitiu o uso do orçamento secreto na estrada. Para a advogada eleitoral não, né? Especialista em direito eleitoral, Juliana Bertoldi, em casos de inserção de informações falsas em pretensões de conta, tem-se potencialmente o crime de falsidade ideológica eleitoral. O crime possui pena de reclusão de até 5 anos, quando consideramos que, não raro, a inserção envolve potencial caixa 2. A depender da espécie de informação falsamente inserida, caso envolva informações que afetem a idoneidade da prestação de contas,
pode se considerar ainda consequências eleitorais como perda de mandato. Olha, pode ter perda de mandato. Eu acho que a sociedade, neste momento, está cobrando, no mínimo, uma mudança, né? Bota pra andar. Depois do primeiro caso, já que for ver a ministra com seus amigos esquisitos, que batia foto aí, é que não pode condenar, né? Até o Freixo passou pano. O Freixo, o cara lá que fez o relatório da CPI das Bias passando o pano. E aí o Estadão conclui e dá até espaço, por outro lado, fiz questão de trazer, por ser gente boa, mas fala o seguinte, ó, sobre o fundo eleitoral. A transferência de R$385 mil da campanha de Juscelino para a Rotofly, proveniente do fundo eleitoral, consta do extrato bancário da prestação de contas disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral. O pagamento feito em 18 de agosto do ano passado foi o primeiro gasto do então candidato na corrida eleitoral. Ele pagou R$11 mil a hora de voo. E olha que engraçado. Como comparação, o valor é mais do que o dobro do que foi acertado pelo Diretório do União Brasil de Alagoas com a mesma empresa de táxi aéreo. A direção alagoana do partido pagou R$400 mil a Rotofly, sendo R$5 mil a hora de voo. Esta empresa precisa ser investigada. Passou a perna do ministro. A empresa, na hora de conversar com o União Brasil de Alagoas, cobrou 5 mil. Na hora de conversar com o nosso grande ministro das Comunicações, cobrou 11. Mais do que o dobro. O que é que tá passando na cabeça da Rotofly? Vocês são irresponsáveis. Olha a confusão que vocês colocaram, ministro. Tô brincando, viu, Rotofly? Tô brincando aqui. Outro lado. O ministro Juscelino Filho não se manifestou sobre o motivo de ter apresentado à Justiça Eleitoral passageiros de São Paulo como integrantes de sua equipe de campanha, incluindo uma criança. Também não comentou as declarações de Daniel Pinheiro de Andrade, que reclama ter tido o nome usado pela campanha do político do Maranhão. A empresa de helicópteros, a Rotofly Táxi Aéreo, contratada pelo ministro, argumentou que um erro em seus sistemas gerou o problema e, por isso, o nome da família apareceu diversas vezes nos relatórios. Então, parece que o papel dele deve ter dado confusão, apareceu o nome da família, mas na verdade foram os 3 cabos eleitorais. Esperar para ver, né, o desenrolar disso. Então, certeza que vai ter mais alguma matéria. Só que a coisa tá tão feia, que até a turma do PSOL, como o deputado Chico Alencar, já tá vindo a público. Você vê, ó, aliado de Lula recomenda que o ministro das Comunicações se afaste do cargo. Peça pra sair, irmão. Tá? Não tem como. Tu já pensou se isso aqui fosse no governo Bolsonaro? Foram 4 anos sem esse tipo de notícia, hein? Agora eu tô sentindo que realmente o Brasil voltou a ter paz. A gente voltou até aquelas notícias, né, da era do PT. Tem tudo, cara, realmente a gente se sente de volta na era petista. 29 dias de... Não, 29 não, começou ontem, né? Então assim, 30 dias de governo, 30, nem o mês fechou aqui, janeiro é 31. E fomos presenteados com isso. Realmente, estamos de volta na era PT. Menos de um mês de governo. E tamo aí. E agora? Qual vai ser a explicação do Dilma? O Estadão soltou uma matéria, eu não coloquei aqui, mostrando que internautas estão cobrando ações por parte do governo. E a matéria do Estadão, obviamente, eles não pegaram ninguém da direita para dar palanque, né, dar espaço. Eles pegaram vários perfis de esquerda. Até aquele vereador, não sei se elegeu para deputado estadual, como é aquele Renato Freitas, que é do PT. Tava criticando, viu, o ocorrido. Basta saber o que é que o Dilma vai fazer. Enfim, vamos esperar a cena dos próximos capítulos. A única certeza que eu tenho é que se fosse o governo Bolsonaro, já teríamos um processo de impeachment aberto. E se você não sabe, impeachment nos 6 primeiros meses de governo, cai o cabeça e o seu vice, viu? Cai todo mundo. Mas vamos que vamos. Vamos falar da eleição da presidência da Câmara e do Senado. A começar já
com o assunto principal. Senado. Pacheco versus Rogério Marinho. A turma da Veja fala em a debandada de ministros do Dilma em socorro a Rodrigo Pacheco. As últimas 2 semanas foram marcadas de inúmeras matérias falando que o jogo tá ganho. Tá fácil demais. Pacheco vai ter quase 60 votos. Mas o que aconteceu? A coisa tá tão complicada que o Dilma resolveu demitir todos os seus ministros para garantir que eles vão voltar para o Senado, para chegar lá no Senado, né? E votem no Pacheco, depois vocês voltam. Né? Na quinta-feira, ou quem sabe na própria quarta-feira, após a eleição, nomeia de novo, todo mundo pro seu cargo. É só um dia de fora, só o dia para votar e vem embora. Só para garantir a vitória do Pacheco. Aí diz, ó, ao menos 4 ministros do Dilma vão deixar temporariamente as funções do Executivo para assumir seus mandatos na casa. Wellington Dias, Flávio Dino, Camilo Santana e Renan Filho. Pode botar um quinto, que não são essa matéria. Eles falam pelo menos 4. O quinto é o Favaro da Agricultura. A eventual articulação dos ministros do Dilma será valiosa para a escolha do futuro presidente do Senado, principalmente na conquista dos votos de indecisos. Por quê? Vale lembrar que o Ministério de Wellington Dias, por exemplo, é detentor da maior fatia do orçamento da União, quase 200 bilhões de reais. Responsável pelo programa, que é a principal prioridade do terceiro governo do Dilma, o novo Bolsa Família. As pastas de Educação e Justiça, comandadas por Camila e Dino, também têm um bom volume de recursos e programas relevantes para serem tocados. Vou entrar em campo com tudo. E aí, como é que a gente faz? Tem que ter o Pacheco, a todo custo. É o candidato do Lula, né? É o Lula, basicamente. O Pacheco deixa a barba crescer, fica igualzinho. Governo monitora crescimento de Marinho, mas não acredita em derrota de Pacheco no Senado. Mesmo sem acreditar, tá aí, né? Demitindo ministro, entrando em campo, falando de verba, cargo, tudo mais. Agora essa matéria eu trouxe por uma situação que você viu, ó. A avaliação no Palácio do Planalto é de que a candidatura de Eduardo Girão acabou ajudando o Pacheco, já que dividiu votos no bloco de oposição. Apesar da insistência de Girão, assessores presidenciais ainda acreditam que ele desiste na última hora. Achei que, quem sabe, hoje ou amanhã, o Girão tire sua candidatura para apoiar o Rogério Marinho, né? No final do dia. Enfim, vamos esperar para ver. Mas, qual é a chance do Girão? Será que tem alguma necessidade de ter segundo turno? Não podia só, sabe, sem já votar de primeira, voto Marinho Pacheco, tudo decidido, a gente resolve logo. Mas tá aí, né? O Girão quer porque quer ser candidato. Continuando, a turma do Poder 360, no final da noite de ontem, falava o seguinte: governo age para conter crescimento de Marinho no Senado. Segundo o Poder 360, Otto Alencar do PSD, aquele da CPI da pandemia, fez a ponte entre alguns senadores e o Planalto para conversas sobre o pleito agora de quarta-feira. Ele esteve nesta segunda com o ministro das Relações Institucionais, o Padilha. Procurados pela reportagem, nenhum congressista, nenhum ministro responderam a mensagens e as ligações. Um dos senadores procurados pelo governo, em outra oportunidade, disse que a abordagem do Planalto foi clara e sutil. Só que olha agora, ele tende a votar no Rogério Marinho, mas não anunciou seu voto publicamente. Teremos traições. A dúvida é, será que essas traições serão suficientes para derrotar o Pacheco? Você vê, ó, esse cara diz, ó, eu fui procurado pelo Planalto, não revela o nome. O Planalto veio, foi bem claro, é o Pacheco. Vai votar no Rogério Marinho, mas não vai falar o voto publicamente. Aí a turma do Dilma, tá aí, ó. O índice de traição de votos em Rogério Marinho esperados pelo PT. Eles acham que vai ter uns 5 senadores que envolvem PSD, MDB e União Brasil. Dentro daí vai ter uns 5 que vão trair. Vão trair, né, o projeto socialista. Não sei nem que tipo de socialismo tá, né? Que é um socialismo bem SG, né, do jeitinho que a Marina Silva gosta. Na pior das hipóteses, segundo o Planalto, Pacheco conseguirá se eleger com 50 votos na estimativa de governistas.
Apoiadores de Rogério Marinho têm outro cálculo. Eles estimam que o bolsonarista do PL vá derrotar o Pacheco com 46 votos. Eu acho que se o Rogério Marinho ganhar, vai ser bem apertado, tipo assim, uns 42. De 41. Ele tem 42, 43. Eu acho que se for, vai ser assim. Vai ser na ponta dos dedos. Acho bem difícil. Mas é aquela esperança, né? É a última que morre. Acho que é possível, mas acho que é bem difícil. Aí... esse cidadão, hein? Olha ele. Conseguiu ser senador. Pra quê? O Pacheco é talvez um dos poucos brasileiros que conseguiu unir duas pessoas que fingem não gostar uma da outra. Sérgio Fernando Moro e Luiz Inácio Lula da Silva. É o candidato de ambos. Moro se reúne com candidatos e esconde voto. São todos boas pessoas. Tá escondendo. Pra que esconder o voto, Moro? Vai votar no Pacheco. Olha só, gente. Tem o Girão, tem o Marinho e tem o Pacheco. Se Moro declara o voto no Girão, o Marinho vai falar, não, de boa. Vai ter um segundo turno, quem sabe? Você vota em mim? Então, mas não ia ter nada, ia ficar nessa, né? Com certeza o Marinho lida numa boa. Só que o Pacheco ia ficar, não vai votar em mim. O Lula ia ficar, pô, Moro, não vai votar no meu candidato? Se o Moro declara voto no Marinho, aí se tiver segundo turno já tá claro. Ele tá contra o Pacheco, tá contra o Lula. E o Moro não pode ficar contra o Lula porque eles são amigos. Você fala, pô, ficar contra o Lula, bicho, assim, não pode falar. E se ele fala que ele tá com o Pacheco, ele revela, vai ficar claro para grande parte do Brasil que Lula e Moro são amigos. Para ele não revelar, é porque ele não quer ou romper uma ponte com Lula, ou não quer revelar para o Brasil que ele e Lula são amigos. Só tem essas duas opções. Não tem por que ele não revelar. Ou ele é amigo do Lula, ou ele não quer revelar à população que ele gosta do Lula. Pronto. Só tem essas duas opções. Esse é o Moro. Aí ele estava ontem na reunião do União Brasil. Ó. Olha a turma. Só os melhores. Juntos com o Alcolumbre. União Brasil define novo líder no Senado e encaminha apoio a Pacheco. O Moro estava na reunião que definiu-se que o candidato do União Brasil é o Lula Júnior, Rodrigo Pacheco. Foi lá, estava junto. E tá aí, não, que não vai revelar o voto. Por quê? Porque vai revelar o Pacheco. A bancada do União Brasil, no Senado, escolheu em reunião nesta segunda-feira o senador eleito Efraim Filho para ser seu novo líder do Partido da Casa em 2023. Efraim vai substituir o Batoré, o Alcolumbre, que comandou a bancada do União Brasil em 2022 e pretende se reeleger para o comando da CCJ. Na reunião, a maioria dos senadores do União Brasil também encaminhou apoio à reeleição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com exceção de alguns. Um dos que comunicou os colegas publicamente que não vai votar no Pacheco foi o senador Alan Rick. O Moro estava na reunião e não fez isso. Por quê? Porque ele não quer macular a relação que ele possui com Lula. Ou não quer revelar. Só para falar do Efraim Filho, anteontem. Sim, no vídeo de anteontem, tinha trazido essa matéria aqui do Estadão. Divisão do União Brasil se acentua e Davi Alcolumbre fica um tris de deixar a sigla. O clima tá tão ruim no União Brasil que a turma foi cobrar, etc. E chegou meio que numa espécie de acordo. Aí no final da matéria falava, ó. O Alcolumbre indicou então que poderia mudar de partido, chegou a ser sondado pelo PSD, MDB e Solidariedade. A tensão só diminuiu após o jantar de parlamentares do União Brasil em Brasília, na última quinta, dia 26, no qual Alcolumbre se comprometeu a ceder espaço para outros integrantes da sigla. O primeiro ato será apoiar Efraim Filho para a liderança do União Brasil no Senado. A promessa foi cumprida, agora Efraim Filho é o novo líder do partido na Câmara. Para tentar dar uma pacificada e até ver se consegue ajeitar, né, a União Brasil para realmente ser uma base do desgoverno. Mas vamos voltar. Falando do Alcolumbre, e o que eu falei na introdução, ele pode ser um fator de mudança, um anticabo eleitoral do Rodrigo Pacheco.
Senadores ameaçam votar em Marinho para tirar Alcolumbre da CCJ. Aí diz que nos últimos dias, Alcolumbre, encarregado da articulação da candidatura do Pacheco, tem dito a interlocutores que ele vai ficar com a CCJ e que o Renan Calheiros vai estar na Comissão de Relações Exteriores. A CCJ é a comissão mais importante do Senado, onde é analisada a legalidade e a constitucionalidade dos projetos de lei. A pressão contra Alcolumbre na CCJ vem de uma ala de descontentes do PSD do Kassab, MDB, do próprio Renan Calheiros, e lembre que saíram as notas falando que o Rogério Marinho estava em busca de alguns votos do MDB e do União Brasil. Só que tem outro partido que realmente veio a público falar da CCJ e não foi nenhum desses três. Quem enxerga a articulação de Alcolumbre como o calcanhar de Aquiles do Lula Júnior, né, o Rodrigo Pacheco, na eleição. Esses senadores se queixam de haver uma espécie de duopólio da dupla Pacheco e Alcolumbre no controle do Senado. Por quê? Neste momento, o Alcolumbre quer controlar a CCJ, quer ficar na frente, sentar em cima de tudo, se capitalizar para 2025 ele ser o presidente do Senado. Esse é o objetivo do Alcolumbre. Presidente do Senado em 2025. Com apoio de quem? Do Lula Júnior. Quem? Rodrigo Pacheco. Esse é o objetivo. E aí quem deve ficar na CCJ? O Pacheco. É isso que eles estão fazendo. Os caras estão comandando, não tem espaço para ninguém. E esse vem sendo um dos motes da candidatura do Rogério Marinho. Fala, cara, quero recuperar o que é o Senado, né? Voltar o respeito para com os senadores. Aí quem veio a público falar especificamente sobre a questão do Alcolumbre, sem ficar de tititi, sem ficar falando pelas costas, falando assim na cara, tete a tete, foi o Alessandro Vieira. Para minha surpresa. O pai tá me ligando aqui. Depois eu ligo para ele, fala que eu não posso falar agora. Te ligo depois. Pronto. O Alessandro Vieira, tava lá na CPI da pandemia, etc, tudo mais. Aí fala, ó, eleição vai ser decidida na reta final. Analisa o Alessandro Vieira. Para o senador Alessandro Vieira, a eleição será definida na reta final. Não pelo crescimento de Rogério Marinho, nem pela rejeição a Pacheco, mas pela atuação de Davi Alcolumbre, que está trabalhando pela reeleição do atual presidente. Creio que o mais forte é uma rejeição ao Alcolumbre, que é a iminência parda, afirma ele. O Alessandro Vieira, ele inclusive vai para o seu Twitter e escreve: quem descreve a eleição no Senado como uma disputa entre democracia e autoritarismo está enganado ou enganando alguém. Bom, o Randolfo Rodrigues fala isso, o Renan Calheiros fala isso, toda a turma da picanha fala isso, que o Lula Júnior é o candidato da democracia e o Rogério Marinho é o candidato do autoritarismo. A disputa é entre a permanência do grupo Alcolumbre Lula Júnior na direção da casa e a eventual mudança de rumos. Os três candidatos têm história democrática conhecida. Olha, ó, o grupo na direção da casa, né? Estão mandando o duopólio. Os caras mandam. Como é assim, pô? A gente se eleger, a gente não tem poder nenhum. Só quem mandam são eles. Não tem espaço para ninguém. Aí no vídeo de ontem, se lembra da matéria que envolvia o seguinte, era a traição está a 500 metros, um negócio desse, que falava que o Rogério Marinho estava indo, eu falei para você, ó, o Rogério Marinho tá indo se encontrar com alguns senadores, pedir voto, turma do PSDB, e é mais especificamente na casa do Isalci Lucas, falar do PSDB, que fica a 500 metros da casa do Pacheco. E aí, ontem, no meio do fim para tarde, sai essa nota falando: líder do PSDB diz que maioria da bancada votará em Rogério Marinho. Além das traições União Brasil, MDB, PSD, temos aqui a maior parte do PSDB votando em Rogério Marinho. Na primeira grande disputa da polarização Lula versus Bolsonaro, a maioria da bancada do PSDB no Senado se posicionará ao lado do campo bolsonarista. Segundo o Isalci, ele e o Alessandro Vieira votarão no ex-ministro Rogério Marinho. Já Plínio Valério deve votar no Eduardo Girão. Pô, Girão, tira a candidatura aí, né, irmão? Tá atrapalhando.
tenho certeza que o Primo Valério não vai votar no Pacheco, ele vota no Rogério Marinho. Agora o Girão tem que se decidir, né? Muita ajuda que não atrapalha. Uma das coisas que pode atrapalhar muito o Senado é a vinculação com o governo, a dependência com o governo. Me preocupa esse apoio do governo à candidatura do Pacheco. Como sou oposição a este governo que está aí, não comum com as ideias deles, sempre fui oposição a eles, vou ter dificuldade em trabalhar em conjunto com eles. Serei oposição, explicou Isalci a coluna. Votar em Pacheco é eleger um petista. Só porque ele tem outro partido não muda nada. Quem também está tentando tirar vantagem, aqui é tirar vantagem, é a turma do MBL. Eu vou dar um exemplo que muitos vão entender de forma bem fácil. Outros vão ficar assim, mas não divide a direita. MBL abriu o cofre para ajudar Rogério Marinho no Senado. Gente, o MBL não vai ajudar em nada. Acho que alguém vai mudar o voto porque o MBL fez um vídeo, fez uma cobrança, falou que Pacheco é Lula. Não. O MBL vai bancar impulsionamento de vídeos para rodar. E aí a turma da direita, que não acompanha o dia a dia, que tá aí com a boca aberta, vai falar, nossa, o MBL mudou. Aí quando aparecer alguém falando, cara, tu vai cair mais uma vez na lábia do MBL, vai dizer, não divida a direita. É momento de união, não divida a direita. O que o MBL está fazendo agora é a mesma coisa que o PTB fez. Leia-se a turma do Roberto Jefferson. Não, olha só, tem um partido, tem isso, aquilo, outro. Estão tentando surfar na onda de Bolsonaro. Eles têm estrutura. Não, vamos botar aqui nossa estrutura para mostrar que está aqui para poder ajudar de alguma forma. Eu espero de coração que a direita não caia nessa conversa mole. Tem alguns setores que eu acho que vale a pena conversar no Brasil, mas o MBL jamais será um desses. Quem acompanhou o que o MBL fez contra a direita, se você acha que as coisas que ocorrem no âmbito do judiciário contra a direita, elas são injustas, você jamais pode apoiar o MBL. Jamais. Senão você é a pessoa mais hipócrita do Brasil. Depois de tudo que foi feito, da CPMI, começando ali na CPMI das fake news, que serviu de base para diversas coisas. Se você não tem como. Você não tem como defender as duas coisas ao mesmo tempo. Não, é impossível. É impossível. Espero que vocês nunca esqueçam que o cenário atual ele começa a ser construído com todos aqueles documentos, dossiês, articulações da turminha do MBL, junto com o senhor Danilo Gentili e o senhor Nando Moura. Vocês devem lembrar também do senhor Luciano Dayan. Todo mundo. Eu fico de cara. Tem gente que ainda vai cair no papo do MBL 2023 depois de tudo que eles fizeram. Tudo que eles fizeram. Tem coisa que hoje eu não repito, não por causa do MBL. Né? Confusão, né? Confusão. Não dá nem pra ficar no ar mais. Assim, o que essa turma do MBL fez e aprontou não tá no gibi. Espero que a direita não caia na conversa dessa galera. Mas vamos continuar. Dos Estados Unidos, Bolsonaro tenta virar votos para eleger Rogério Marinho presidente do Senado. E parece que conseguiu não virar apenas um, mas como 3 votos. Integrantes do PL, entre eles o próprio Valdemar, acreditam a Bolsonaro a virada de 3 votos a favor de Rogério Marinho. Vocês não leem a imprensa todo dia, mas o colunista mais importante da Veja se chama Robson Bonin. É um senhorzinho, cabelo sempre cortado, baixinho, grisalhozinho de óculos. Mas dá piti contra Bolsonaro todo dia. Eu nunca vi um carinha tão afetado. O Bonin, ele soltou tanta nota falando que Bolsonaro abandonou tudo, que Bolsonaro não tava nem aí pro Brasil, que Bolsonaro não tava nem aí pro Rogério Marinho, que bateu a porta na cara, que isso, que aquilo, outro. Tá aí. Tamo aí. Boca de leite. 3 votos já, viu? O senador disputa a presidência contra o Pacheco. Uma das conversas de Bolsonaro sobre a eleição interna foi com o deputado federal Sóstenes Cavalcante.
O parlamentar ligou para Bolsonaro porque também estava nos Estados Unidos, mas eles não chegaram a se encontrar. No telefonema, Bolsonaro agradeceu a Sóstenes por desistir de ocupar a primeira vice-presidente na Câmara, em troca do apoio dos republicanos à candidatura de Marinho no Senado. Eles estavam assim, meio reticentes, porque tem a questão aí do TCU, que vai ter disputa em breve. E os republicanos, ele quer garantir que o Jonathan Jesus vai ser eleito. Ele falou, pô, mas... Aí você falou, não, bicho, vamos nessa aí. Você me apoia aqui, de certeza? Você fica com a primeira vice-presidência. Achei um baita gesto aí do Sóstenes, mostra a grandeza, mostra que não tem esse ego, né? O dele em primeiro lugar. Parabéns mesmo aí pro Sóstenes Cavalcantes. Recebeu, inclusive, o parabéns de Bolsonaro, né? Diretamente. Então, tá com a moral lá em cima. Parabéns, deputado. Isso é jogar em time. Isso aqui é jogar em time. Sabe jogar em time. Tá de parabéns. Líder do PL promete espaços para a esquerda caso Marinho ganhe no Senado. Eu tô batendo no pau, mas que até o Renan Calheiros, só para tirar o Pacheco. Eu já tô nervoso. Mas tá aqui falando que o Portinho promete que partido de esquerdas como o PT terão espaço na mesa diretora e em comissões de destaque, caso o Rogério Marinho vença a disputa. A gente quer que na mesa todos os partidos tenham representatividade, inclusive a esquerda, porque é isso que a gente quer. Recuperar a harmonia e o respeito do Senado. Se a gente quer isso e o equilíbrio dos poderes, a gente tem que começar internamente. Isso não é demagogia, é fato. Acho que tudo que podia ser feito nos últimos dias, a turma resolveu fazer. Todos os acenos, para os indecisos, até para a turma da esquerda, tá aí. Estão colocando quase todas as fichas na mesa. Sempre dá para fazer uma coisinha a mais, né? Dá para também não pressionar no Kassab. Tem uma galera aí que podia estar pressionando o Kassab bem de perto. Mas bem de perto mesmo. Mas deixa lá. Na hora de criar confusão. O Kassab podia ser pressionado, né? Mas estamos aí. Também seria meio difícil pressionar o Kassab, até porque o Pacheco é do partido dele. Por isso que eu não vou querer criar confusão. Uma coisa que viralizou no dia de ontem, e se você não viu, você vai ver agora, foi o Rogério Marinho participando do Estúdio I. Estúdio I é a Liga da Justiça, do jornalismo, né? Queixada. Não, Queixada nem tava aí hoje, né? Foi outra ali. Mas tava a André Sadi, sua linda monocelha, o Otaviano Guedes, o Valdo Cruz e o Rogério Marinho tava lá, né? Essas poltronas na zona, o cara senta, chega e desaparece. Olha que bate-papo educado, né? A André Sadi, ela pergunta, ela interrompe, ela responde, ela pergunta de novo, não deixa o cara responder. Mas o Rogério Marinho, com toda a classe, sai por cima, assim, de forma inquestionável. Mas não posso impedir que o deputado, no seu conceito de inviolabilidade do mandato, possa se expressar. É essa inércia do parlamento. O senhor me desculpa, o senhor sabe, eu respeito o senhor, a gente tem, aí é um debate, nós somos da democracia, mas só para deixar bem claro, não tem censura prévia em relação ao que o senhor está dizendo. Ninguém está censurando. Nem eu estou dizendo que você está me censurando. Eu estou falando, especificamente do STF. O que o senhor falou, um deputado ou um senador é censurado porque não sabe o que vai dizer. Não é disso que se trata. São parlamentares que divulgam conteúdo fraudulento. Foi o que o senhor... Não, eu estou defendendo a democracia. O senhor está dizendo que existe uma censura prévia de algo que ninguém sabe o que vai ser dito. Não é sobre isso. Afirmação que eu faço. Nós estamos falando de pessoas que divulgam conteúdo fraudulento, incitando violência, incitando golpismos e atos terroristas e por aí vai. E com isso. Andréia, eu comecei afirmando aqui que na hora que você começa a usar a democracia para ferir a democracia, tem alguma coisa que está equivocada no processo. Mas o senhor acha Existem consentimentos comuns que são a lei. A lei é a garantia minha, sua e de qualquer cidadão. Exatamente. De que nós vamos ter o que a gente chama de previsibilidade e segurança jurídica. É necessário mudar a lei? Tudo bem, vamos mudar a lei. Vamos mudar a lei pelo rito normal. Mas então, que se apresente ao Congresso Nacional a mudança da lei, se instituindo, por exemplo, a censura prévia, se instituindo, por exemplo, a negação de que você possa falar sobre determinado assunto.
E aí, na hora em que o parlamento disser ok, então aí você começa a executar. Mas hoje não existe. Mas o parlamentar não tem responsabilidade, não fala o que tem quiser. Tem responsabilidade. O nosso corolário de lei já fala sobre infâmia, injúria, difamação e o Conselho de Ética. Conselho de Ética, né? Então, assim, já tem muitos mecanismos e ferramentas para punir, né? Quando você fala alguma coisa que você não deveria. Mas somos espertos e nós nos autocensuramos. Você achou que você ia me censurar? Eu me censurei primeiro. Antes de ser moda autocensura, a gente já tava aqui, ó, na vanguarda da autocensura. Mas aí todo mundo sabe o que tá rolando. Todo mundo sabe. Aí fica aí a turma... Ai, senador, não tem isso. A democracia, eles atacam a democracia, eu estou do lado da democracia. Pelo amor de Deus, né? A turma tá do lado da picanha. É isso que eles estão do lado. O Brasil realmente está numa situação que a gente tá tendo uma chance, talvez, de consertar um pouquinho, né, o que fizeram em outubro. É uma chance, assim, mínima, diante de todo o estrago causado. Não é que uma chancezinha de meio que corrigir aqui um pouco a rota, sabe? Quando o cara passou a massa na parede, né, igual a cara dele, aí te dá uma lixa. Só que não é aquela grossa que tu passa e arranca um taco bom, não. Tá aquela lixa fininha, que é só do detalhe. Mas nada a gente ficar lixando pra ver se consegue deixar a parede um pouco mais bonita. Mas foi isso. É o que aconteceu. Não foi nem massa corrida. O cara jogou um cimento de qualquer jeito, nem rebocou. Aí deu uma lixa. Não, tira na lixa, deixa aí a parede agora bonitinha. É uma chance mínima que vamos ter aí. Mas vai fazer uma diferença enorme. Tem um cara que realmente... Não é que ele vai avançar com a agenda de direita, agenda conservadora. Não. É um cara que vai trabalhar assim, pela harmonia dos poderes, para o Senado recuperar as suas prerrogativas. Fala, não, bicho, a gente vai colocar aqui as leis dos senadores, não as leis que o executivo mandou e a gente tem que aprovar porque o executivo mandou. Ninguém aqui tem voz, as coisas são aceleradas, são atropeladas. Quem lembra da discussão da PEC do rombo, o pessoal falava, bicho, a gente recebeu isso aqui para votar ontem, não deu nem tempo de ler direito, tem algumas coisas, né, que diz aqui no regimento interno, e o Alcolumbre saiu atropelando, e vai para aquele lugar, vai dar queixa no Procon. Então, eu acho que a eleição do Rogério Marinho é sobre isso, é trazer ordem mínima para dentro de casa. Vamos esperar para ver, sem revanchismo. Independente disso, vai ter o dia depois de amanhã. Eu acho que se tiver o Rogério Marinho vai ser muito bom. Mesmo sem o Rogério Marinho, eu não acho que as coisas também estão perdidas. Até porque se tudo tivesse resolvido por desgoverno, não estava se comentando aí sobre a questão do União Brasil. Eu não tô falando do deputado da estrada, tô falando da confusão mesmo, da falta de apoio, falta de governabilidade. Tanto que você vê, ó, o Planalto não sabe se convidará a União para a reunião de líderes da base. Tem 3 ministérios. Tem 3 ministérios. Eu nunca vi isso. Um partido ter 3 ministérios e não ser da base. Não sei se vou começar a chamar para reunião de base, por quê? Eu não sei. Porque eles têm ministérios, mas não são base? Como é que é isso? Cadê a governabilidade da picanha? Para colocar seus projetos aí, né? Para ajudar, quem sabe, seus hermanos. Padilha fala em ampliar a base do Dilma e acena com cargos a Centrão ligado com o Bolsonaro. Se as coisas tivessem tudo resolvida, se eles tivessem a garantia que eles tinham 310 votos, 320 votos na Câmara, se eles tivessem a garantia que possuem 49 votos no Senado, né? 308 49 para aprovar uma PEC, eu duvido que eles iriam estar falando de ampliar a base e fazer agrado para o Centrão ligado a Bolsonaro. É falta de governabilidade. A realidade bate na porta. Tanto que PT se divide diante da perspectiva de fortalecimento do Lira. A adesão do PT ao bloco do Lira provocou um racha no partido e fez com que seus integrantes criticassem a articulação feita para atrair aliados. A avaliação é que, embora tenha aumentado de tamanho, o PT garantiu na mesa diretora apenas a 2ª secretaria, cargo que já tinha sob Bolsonaro.
Petistas antevêm ainda que a falta de coordenação política do governo na montagem de sua base de apoio na Câmara tende a resultar em superpoderes para o Lira. Pode não ter orçamento secreto, pode não ter isso, pode não ter aquilo outro, mas ele vai mostrar. Ele conseguiu agrupar todo mundo ao redor dele. O governo vai precisar conversar, sentar, negociar e vai fazer como? E o Lira ainda é, né, arquirrival do Renan Calheiros. Dificilmente você vai conseguir agradar os dois. O Lira só fica feliz quando o Renan se dá mal. E o inverso é a mesma coisa. Tanto que o Renan também participou nas articulações para impedir que os indicados do Lira assumissem ministérios. Não acho que se o Rogério Marinho perder será o fim. Mas se ele ganhar, mas nossa senhora, procurar aqui na Austrália que eu compro um rojão para soltar para cima. O vizinho pergunta o que está acontecendo. Deve ter nascido da criança. Fala, não. Foi o Rodrigo Pacheco que perdeu. O cara fala, não entendi nada. Eu falei, não precisa. Só comemora. Só comemora. Mas vamos lá. Vamos falar do desgoverno, né? Que segue aí a passos largos em direção à crise econômica. Mercado vê pressão crescente da inflação, tanto neste ano quanto no próximo. Quem poderia imaginar? Meu Deus do céu. Quem poderia imaginar que a inflação iria começar a crescer? O grande articulador para a escolha das diretorias da Petrobras. Alguns dias atrás, falamos nele, numa matéria que dizia que o PT estava vendo, né, se seria possível, quem sabe, ele ser nomeado para alguma coisa. Ele tinha sido condenado aí no passado, né, e meio que na ficha limpa não deixa entrar. Mas o Radar Econômico apurou que o ex-presidente da estatal, José Sérgio Gabrielli, que presidiu a empresa entre os anos de 2005 e 2012, é o nome que tem tido a maior influência nas escolhas. O ex-executivo bancou a escolha de Jean Paul Prats para a presidência da Petrobras junto ao Dilma. Gabrielli esteve à frente da empresa no período em que a estatal foi assolada pelos escândalos de corrupção revelados pela Operação Lava Jato. O alerta de Henrique Meirelles para o Dilma sobre o BNDES. O Henrique Meirelles falou que toda a direita repetiu aí durante, sei lá, as últimas uma semana e meia. Ele falou óbvio, né, que o céu era azul. O financiamento pelo banco de obras lá fora tira recursos de obras no Brasil. Quem poderia imaginar que financiar uma obra lá fora ia tirar dinheiro de obra no Brasil? Quem poderia imaginar? Temos grande deficiência em infraestrutura. Meu Deus do céu. O Henrique Meirelles descobriu a roda. Essa crítica toda a direita vinha fazendo. Mas eu acho que virou matéria exatamente porque é o Meirelles. Não porque, é o Meirelles. É porque o Meirelles fez o L. Ele fez o L com força. Tem foto dele, com Boulos, fazendo o L. Aí a turma falou, viu até a turma que tá fazendo o L já tá começando a ficar preocupada. Tipo o Armínio Fraga, que falou que tá com medo. Haddad. Gasoduto de Vaca Muerta não vai precisar de financiamento. Não sei se é por pressão, não sei se é por causa da repercussão negativa que o caso vem tendo, ou se é por questões ambientais. Mas o Haddad falou que não vai ter, né? Ao longo do texto ele fala o seguinte, ó. O projeto de construção de Vaca Muerta tem sido alvo de ambientalistas que afirmam que a obra terá alto impacto ambiental. Segundo eles, o gás natural é um combustível fóssil que apresenta alto potencial de aquecimento climático e já foi banido em diversos outros países do mundo. Olha qual é a preocupação. ESG. Aí no final fala que o gás já foi banido em países mais progressistas. Mas os Estados Unidos seguem utilizando, viu? Estados Unidos segue a mil o gás de xisto. Brasil não, mas nos Estados Unidos, amigão, aí pode. E Haddad promete que o governo será de alta intensidade em reformas. Isso aqui ele falou, foi na Fiesp que ele foi, né? Foi até encontrar com o José Gomes. Mas e quando ele fala dessas reformas, está falando das reformas econômicas, né? Ele diz que vai priorizar a reforma fiscal, de crédito e regulatória com foco na reindustrialização.
Só que a turminha da esquerda tem uma reforma que eles querem, há muito tempo. Fizemos inclusive um vídeo sobre isso. Reforma dos militares. E vejam só. PT articula a PEC para delimitar poderes das Forças Armadas. Quando você quer fazer uma reforma, você precisa de o quê? De uma PEC. Precisa mexer na Constituição. Olha o que a turminha da esquerda já está articulando. Quem poderia imaginar que eles tentariam emplacar uma reforma dos militares? Mas vamos ver o que o Caio Junqueira tem para nos contar. O PT debate a elaboração de uma proposta de emenda constitucional para regulamentar o artigo 142 da Constituição, que trata dos direitos e deveres das Forças Armadas. As informações foram obtidas pela CNN em conversa com parlamentares petistas. E o Caio Junqueira ele é uma pessoa que sim tem grande proximidade e articulação com os petistas. Ele foi o cara que revelou a aproximação... Foi um dos primeiros que revelou a aproximação do Galípolo com Dilma, isso em abril do ano passado. Ele foi o que começou com a história da Carta da Democracia do Josué. Então o Caio Junqueira conhece mesmo os petistas. Aí tá lá, O artigo diz que as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. No final desse texto, por iniciativa desse, aí fica aquele negócio, os poderes poderiam, algum dos poderes poderia acionar as forças para garantir a lei e a ordem. E aí a ideia da turma da esquerda é reescrever o texto de modo a não deixar margem de dúvida sobre os poderes constitucionais das forças. Nesse sentido, uma ideia em debate é suprimir o trecho final do I. Esse trecho aqui, tirar. Aqui, terminaria aqui, constitucionais. No caso, e por iniciativa de qualquer desses, a lei da ordem, ou seja, tirar a parte que diz que algum dos poderes poderiam acionar as forças para garantir a lei e ordem. Deixar claro, não são os militares que garantem a lei e a ordem. Só para começar. Sobre a questão dos que envolve os militares, ontem saiu essa nota, eu fico de cara como são as coisas no Brasil. Coronel Cid esbarra em elo e crises com Bolsonaro para alcançar generalato. Lembrando que o sigilo do Cid já foi quebrado. Eu acho que se o Cid fez uma coisa realmente errada, vai estar lá. Já podia ter sido até revelado, Foi lá mostrar que ele recebeu um dinheiro aí que ele não deveria. Já podia até revelar, tem bastante tempo. Ex-ajudante de ordens tem bom histórico na força, manchado por suspeitas investigadas pela PF. Até hoje é suspeita. Estamos em 2023. Eu nunca vi uma demora para conseguir no Brasil que você consegue. O tecnologia que a gente tem hoje, que você quebra sigilo, vê uma coisa, vê troca de mensagem, vê isso, vê o que o cara gastou, não gastou, vê conta bancária. E não consegue chegar numa solução. Beleza, mas tudo bem. Eu quero mostrar aqui umas coisas para vocês. Será que esses escândalos que ocorreram realmente mancham a carreira do Cid? Ou será que as coisas estão acontecendo com ele simplesmente porque ele era ajudante de ordem de Bolsonaro? Será que é só porque ele era ajudante de Bolsonaro, porque ele realmente fez alguma coisa errada? Olha o histórico do cara. Você não pode nem gostar do Bolsonaro, bicho. Mas só lê isso daqui, Cid terminou a formação da MAN em 3º lugar. Já é difícil entrar na MAN. Ele não só entrou, como terminou em 3º lugar. Se destacou ainda mais a partir de 2009, quando ficou em 1º lugar no mestrado na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais no curso de Ações do Comando. Graduação necessária para entrar nas unidades de elite do Exército. Primeiro, 3º, depois 1º lugar.
Em 2018, fez doutorado na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, com pesquisa sobre o desdobramento do envio de tropas brasileiras para o Oriente Médio. Cid também encerrou o estudo com o melhor conceito da turma. O melhor, mais uma vez, da turma, em primeiro lugar. Resultados que é obtido no somatório das avaliações que os instrutores fazem dos alunos e que os colegas fazem entre si. Os predicados de Cid o fizeram chegar ao cargo de instrutor de artilharia da AMAN quando ainda era major, posição de destaque que lhe rendeu méritos no quadro de promoção de oficiais. E é por causa do destaque que ele teve que convidaram ele para ser o ajudante de ordem de Bolsonaro. Você vê o próprio Tomás, que está aí agora, né, o chefe do Exército. O Tomás, ele foi ajudante de ordens lá atrás, do FHC. Então, assim, é um cara, são pessoas que se destacaram ao longo de sua vida, que estudaram, que sacrificaram seu tempo, colocaram empenho. Mas você vê, está sendo destruído. Você pode não gostar do cara e falar, bicho, está sendo destruído por quê? Porque ele ajudou o Bolsonaro. É assim que as coisas acontecem no Brasil. O esforço... parece que o Brasil quer ensinar para o brasileiro que o esforço no Brasil ele não compensa. O esforço, o trabalho, o estudo no Brasil não compensa. Não compensa. Não é assim que você vai progredir na vida. É o que eu chego na conclusão quando leio uma matéria dessa. A matéria tem mais coisas, mais sobre o Cid. Você vê, o pai dele também era das forças, chegou a ser general, etc. Você vê, o cara é dedicado. Recebeu educação da família, seguiu o caminho. Querem destruir o cara. Destruir a todo custo. Se lembra da entrevista de Valdemar? A primeira que ele deu pro Globo. Eu falei, meio polêmica aqui. Que era aquela história que ele falou, que todo mundo tinha um papel desse. Depois ele acabou falando a mesma coisa da CNN. Saiu uma nota na época falando que... Desculpa, no Metrópolis, falando que a turma do PL achava que a fala do Valdemar podia causar uns problemas. E aí, o Fabiano Cantarato acionou a Suprema Corte. E aí, a presidente do Supremo, ela, antes de direcionar o pedido, tomar qualquer tipo de ação, mandou pro Aras. Aras, se manifeste sobre o caso, para saber o que vai fazer primeiro. Além do inquérito, Sandro do PT também pede que a PF tome com urgência o depoimento de Valdemar. Contarato cita a possibilidade da prática de crime por destruir, suprimir, ocultar em benefício próprio de outrem ou em prejuízo alheio documento público ou particular verdadeiro de que não podia dispor. Aí o diretor-geral da PF afirma que Valdemar pode sim, depor investigação sobre a minuta, abre aspas. Provavelmente, eu não posso aqui cravar que isso acontecerá. Provavelmente, ele e qualquer outra pessoa que tiver informação ou relação com os episódios investigados pode ser chamado a ser ouvido na condição de testemunha para poder ajudar a esclarecer os fatos, afirmou Andrei em entrevista à Globo News. E, além do Contarato, advogados pedem que a PGR e a PGE, Procuradoria-Geral Eleitoral, incluam fala de Valdemar em apurações do dia 8 e abuso de Bolsonaro. Dou um parabéns e uma salva de palmas para quem descobrir quem são esses advogados. Tá fácil, tá? Eu ia falar que tá fácil. Uma coisa da Mônica Bergamo. Lá em cima não dá pra ver, mas lá embaixo tem a resposta. Valdemar é denunciado da PGR por dizer que havia decretos golpistas na casa de todo mundo. Quem? O Prerrogativas. Não passa nada. O Prerrogativas, se passou a bola, ele chuta. Vai chutar pro gol. Se o goleiro vai agarrar ou não sabe. Ele vai chutar. A bola não pinga na frente da esquerda. Enquanto a turma da direita ainda precisa melhorar muito aí, níveis de atuação, agir perante algumas oportunidades, a turma da esquerda não deixa passar nada. Nada. Absolutamente nada. É inacreditável. Isso daqui eu quero comentar com calma, que eu sei que já tem aqui quase uma hora. Isso aqui envolve o Cássio. Quero comentar umas coisinhas a mais. Só que, antes de terminar o vídeo,
Em jantar do PL, Bolsonaro discurso online e diz que seu projeto é imorrível. Você acha fácil no live, mas ele fala assim, que tá aí, etc, tudo mais, tá na eleição, o pessoal tem que estar junto, etc, tudo mais, e o que começou, né, ele é imorrível. Bolsonaro se transformou no ícone, Bolsonaro ele carrega uma bandeira, você pode gostar, você pode não gostar, você pode achar que, sei lá, o final de governo não terminou do jeito que deveria, ele deveria ter falado pro pessoal voltar pra casa, fazer aquilo outro. Gente, independente disso, eu acho que você pode falar assim, a direita, ela regrediu, ela podia ter saído melhor, etc, tudo mais. Ou não, você fala, não, eu concordo 100% com o Bolsonaro. Eu acho que independente das discordâncias, se tem uma coisa que eu acho que ninguém, mas ninguém mesmo, pode chegar e falar que, eu não concordo com isso, é que sem Bolsonaro, a direita ela não ia ter chegado onde ela chegou. Bolsonaro ele tem uma aura ao redor dele que é uma coisa que não adianta você treinar, não adianta você estudar, não adianta você ler livros, ter aulas com coaching ou qualquer coisa. É a personalidade dele, é a simpatia dele. Ele desperta nas pessoas o interesse de segui-lo. É assim que as coisas acontecem. É o caráter dele, a personalidade dele. Quantas pessoas não passaram a acompanhar a política só e somente só por causa de Bolsonaro e começaram a entender, sabe, uma coisa ou outra, falar, pô, comecei a entender que existe algo assim, sei lá, esquerda e direita, ou chama, sei lá, conservadores versus revolucionários ou woke, até porque esse conceito de esquerda e direita é meio complicado, né? Não dá pra você descrever tudo, porque dentro da própria esquerda existem algumas subdivisões, assim também como dentro da direita. Mesmo dentro do conservador, estou falando dos liberais, estou falando de direita mesmo. A direita mesmo tem algumas divisões, algumas ideias que não são 100% unânimes dentro da direita. Mas ele conseguiu agrupar esses grupos mais diversos em torno dele. E o cara começou a falar, pô, isso aqui é interessante, começou a se preocupar com o Brasil, começou a ver como a imprensa mente e mente mais. E fez pessoas trazerem mais pessoas para acompanhar a política. O que Bolsonaro fez não dá para descrever em palavras. Vocês sabem disso, eu tenho certeza que vocês acompanharam. Vocês estavam lá, vocês viram lá o Bonorinho, o mesmo de sempre. Para mim, Bolsonaro é um herói. Não vai mudar isso nunca, cara. Não tem como me convencer do contrário. Não tem. Zero chance. Passa pano isso. Passo mesmo e passarei. Sou eternamente grato a tudo que Bolsonaro fez. Tudo. Ele transcendeu. Bolsonaro é um ícone na história. Ele transcendeu a matéria, sabe? Não é um ser humano comum. Não é que ele tenha superpoderes, etc. Ele até tem. O superpoder deles é exatamente isso daí, né? Fazer as pessoas o seguirem. Conseguir criar esse movimento. Então, realmente é horrível. Isso não vai parar nunca mais. Algum de vocês vai apoiar a esquerda? Vai virar socialista? Vai virar comunista? Vai ser lá qualquer coisa dessas? Vai... vamos agora conversar sobre meu corpo e minhas regras? Discutir o papel da família? Algum de vocês vai fazer isso daí? Não tem, gente. Uma vez que a pessoa desperta pra isso, não tem mais volta. Não tem mais volta. Não tem. E tudo isso graças... Não vou falar só que ele, mas... Sem Bolsonaro, pelo amor de Deus, né? Mas pelo amor de Deus, esse cara aqui tá pra nascer outro igual. Quem viveu, viu. Daqui a alguns anos, 30 anos, a gente vai poder contar o que foi Bolsonaro. Só a tradição oral e uma coisa ou outra pra gente poder... E as pessoas não vão entender a grandeza do que foi Bolsonaro. Pode ter a certeza disso. Sempre me empolgo quando eu falo de Bolsonaro, velho. É brincadeira. Eu queria enterrar o vídeo, já bateu 1h05. Mas só pra chegar ao fim, a Michelle também tava lá. Me perguntaram de Bolsonaro na série. Falou, bicho, tá descansando. Só tá descansando. Deixa o cara em paz. Sei lá que ele tá vendo o visto dele, etc. Eu torço pela volta de Bolsonaro, quanto antes. Porque eu acho que o que tá aí é dele. Sabe? Eu acho que ele tem que ser, sei lá, menos abnegado e ser um pouco mais possessivo. Falar, bicho, vocês estão aí porque eu elegi vocês, sabe? Debaixo da minha asa. Voltar, organizar o meio de campo e botar pra coisa andar. Botar pra coisa andar. Tudo dá pra melhorar, não precisa mandar ser um autoritário. Até porque ele nunca foi. Mas eu torço pela volta de Bolsonaro. A vida com Bolsonaro no dia a dia é mais empolgante, né, gente? Não tem como não ser. Isso aqui eu não comentei ontem, também não vou comentar hoje, que não vai dar tempo. Só pra mostrar aqui os links
do vídeo de hoje. E é isso. Amanhã, quem puder botar algum tipo de pressão, se andou com, sei lá, tem indeciso, acho que não vai cair o dedo. Rezar também nunca é demais. Pedir que Deus abençoe, né? O Rogério Marinho. O Brasil merece, sabe? Nada poder consertar um pouquinho dessa rota. Mas independente disso, sei que Deus está no controle. Sei que Deus está no controle e tudo vai dar certo. Fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal. Valeu. Tem o pé da descrição, sempre falo isso. Compartilha esse vídeo. Com fé em Deus, eu te vejo amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!